Ele gosta de mim. Vocês já perceberam que ele gosta de mim, né? Então, diminui só um pouquinho. Mas é uma brincadeira e é um prazer, é um privilégio. E eu me sinto honrado, com muita responsabilidade, com temor e tremor diante de Deus, mas é um privilégio muito grande compartilhar da palavra de Deus com a amada igreja. É um privilégio e eu creio que Deus nos trouxe para aqui junto com a família. E é um presente realmente de Deus para a nossa família participar aqui na Segunda Igreja Batista, em Petrópolis, e com tantos irmãos. Eu não posso indicar qual é o melhor, qual é o melhor ainda. O pessoal pensou que ia falar qual é o pior, né? Eu sei que vocês pensaram isso, porque essa construção leva para esse lado. Qual é o melhor e qual é o melhor ainda. Mas vocês são bênção na nossa vida. E eu me sinto muito honrado de estar aqui com todos vocês. E também nós tivemos uma experiência maravilhosa na caravana com o irmão Abel, uma caravana missionária indo lá para o sertão do Nordeste. Foi uma experiência ímpar, maravilhosa. E também nos marcou muito. E é muito importante nós termos essas experiências com o Senhor Deus. Por isso que nós nos ausentamos aí em torno de uns 30 dias, 20 dias. Eu estou olhando ali para minha esposa, que tem hora que eu dou uma falhada nessas contas. 20 dias. E a igreja orou por nós aqui antes de sairmos, né? Antes do próprio domingo, teve um culto aqui que foi chamado o pessoal que estava aqui, que ia passar. Foi no domingo de manhã. Foi orado aqui no dia 10, se eu não me engano. E 10 foi segunda-feira. 9. Justamente no dia da eleição. Então, Deus abençoou, a mão de Deus esteve o tempo todo sobre a caravana. Nós fizemos trabalho de evangelismo, distribuição de folheto, uma experiência maravilhosa, que vale a pena viver essa experiência. E lá nós tivemos muitas experiências. E duas experiências que marcou muito a nossa vida e que está dentro dessa mensagem cantada pelo coral, é que Deus não nos abandona. É que Deus nunca falha. Ainda que nós não entendamos o que Deus está fazendo, mas Deus nunca falha, Ele sempre acerta. E nós vimos isso na caravana. Experiência de evangelismo, lá em Olivença, nós fomos distribuir alguns folhetos, convidar o pessoal para o culto à noite que ia ser na igreja, e distribuindo folhetos, falando de Cristo, nós encontramos um senhor que estava inconformado pelo falecimento da esposa dele. Estava já meio bêbado, não tinha noção sim do evangelho, mas ele até falou que ele orava, que ele pedia a Deus para o ajudar, para fazer alguma coisa na vida dele, que ele não estava aguentando aquele sofrimento. Se eu não me engano, tinha uns 6 meses por aí que a esposa dele tinha falecido. E nós distribuímos o folheto, esse grupo que teve ali. Deus assim levantou pessoas dentro da caravana para dar a ideia de se fazer esse evangelismo, porque esse evangelismo pelo contexto de tudo o que estava acontecendo, porque o lugar também era longe, teria que ir com ônibus, o ônibus já tinha movimentado muito. Deus colocou no coração de uma irmã, e falando, poxa, bem que poderia fazer uma distribuição de folhetos lá. Foi uma coisa assim, particular nossa, não foi da caravana, mas foi de um certo grupo. E tinha que andar uma distância boa, né? E aí o grupo foi lá, e aí um pastor, Jorge Luiz, deu a ideia, né? Deus levantou a irmã para falar, ela falou, e diante disso, depois o pastor Jorge Luiz deu a ideia de irmos lá, e nós aceitamos e fomos lá para
fazer esse evangelismo. E aí encontramos, já na hora que a gente estava terminando, distribuir folheto, voltar, encontramos esse homem ali. E aí começamos a conversar com ele, falar do amor de Deus, e ele estava chorando, inconformado. E nós falamos do evangelho, ele já conhecia do evangelho, tanto é que ele falou que ele orou pedindo a Deus para agir. Então nós entendemos que tudo isso que Deus moveu foi Deus atendendo o pedido que ele tinha feito. E antes da oração, Deus deu desejo para a gente de abraçá-lo. Quando a gente pediu para ele ficar de pé, para a gente abraçar, ele prontamente ficou. E quando ele abraçou, aí que ele chorou mais e quis abraçar todo o grupo e falou assim: era isso que eu estava precisando. Então foi uma experiência maravilhosa. E a outra rápida, porque o tempo é curto, né? Foi da irmã Rita. A irmã Rita, os irmãos já sabem, oraram por ela quando ela estava no hospital, ela faleceu, estão orando pela família. Ela passou mal em Aracaju. E ela passou mal ali e foi levada para o hospital por um pronto-socorro. Depois foi para o hospital e nós vimos Deus abrindo as portas. Porque antes eu estava achando que ali tinha o melhor recurso. Mas depois, conversando com o pessoal, eu entendi que não. Ali onde ela foi, no pronto-socorro, não tinha o melhor recurso. Mas Deus foi tão maravilhoso que abriu a porta, porque ela saiu daquele ali, foi para um hospital melhor, e depois já estava em condições de ir para outro hospital ainda melhor para fazer os exames. Mas, como os irmãos sabem, ela faleceu. Então, isso traz assim, um impacto muito grande na nossa vida. Mas, conhecendo um pouquinho mais o detalhe do que estava acontecendo com ela, que ela tinha uma enfermidade e tal, eu perguntei ao irmão Abel quanto tempo, quantas viagens ela já tinha feito. Ele falou que pelo menos 8 viagens, pelo menos 8. E uma outra irmã conversando falou o seguinte, eu não lembro nem o nome da irmã, nem quem foi que falou, mas ela falou isso. Conversando com a irmã Rita, ela disse que a irmã Rita falou: essa viagem é a mais feliz da minha vida que eu estou fazendo. Aí eu entendi que Deus estava cumprindo na vida dela o que o coral cantou aqui. A manifestação do amor dele e da graça dele, dando o privilégio a ela de partir para a presença dele num momento de tamanha felicidade, porque estava realizando a obra do Senhor. Então, são tantas experiências. Isso deve nos marcar. Isso deve nos fazer avaliar melhor a nossa vida, o que temos feito, como devemos viver. Porque esse amor de Deus é incomparável, é sobrenatural. Assentado mesmo, oremos ao Senhor. Pai, aqui está a Tua palavra a ser lida. Que a Tua palavra encontre morada em nossos corações. Que a Tua palavra transforme cada vez mais a nossa vida. Mas também, Senhor, que a Tua palavra alcance a todos nas mídias, a todos que estão aqui, todos nós, Senhor Deus, e venha a cada dia estar nos transformando, mudando a história na nossa vida, para que possamos cada vez mais Te servir melhor, movidos pelo Teu amor. Mas também, Senhor Deus, que a Tua palavra alcance aqueles corações que ainda não fizeram aliança de salvação com Cristo Jesus e entendam esse amor tão extraordinário de Deus e assim venham entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Senhor, muito obrigado por tudo, em nome de Jesus Cristo, amém, amém. Eu convido a igreja a se colocar de pé e nós vamos recitar João 3,16, quase que eu falei Salmo 3,16, né? É João 3,16 que Deus colocou no meu coração para estar compartilhando aqui da palavra de Deus. Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. A igreja pode sentar. Amados irmãos, amados acompanhantes das mídias sociais, hoje, ou ainda que terão contato com esta mensagem, com essa reflexão, eu quero declarar que o amor de Deus é maravilhoso, é surpreendente.
O amor de Deus deveria futuro do pretérito. Eu costumo dizer, quem fala assim, deveria, é que ia dever e não deve mais. Essa é a interpretação no futuro do pretérito. Mas o amor de Deus deve impactar o coração de todos os seres humanos, porque essa é a vontade de Deus. Esse amor é tão grande. Jesus, conversando, falou, orientou isso. Naquele momento, e nos trouxe essa lição maravilhosa, essa lição sobrenatural do amor de Deus, mas também do amor dele. E nós paramos para pensar, o ser humano realmente entende e conhece esse amor de Deus? Não, mas Deus quer que o ser humano conheça esse amor, se envolva com esse amor e receba esse amor como um presente maravilhoso de Deus na sua vida, para transformar a sua história. Porque este amor é maravilhoso. Cada ser humano não entende o significado da sua vida para Deus. Por isso que o ser humano, a humanidade, não entende isso. Mas nós que já fizemos essa aliança de salvação com Cristo Jesus, precisamos a cada dia mais aprofundar o nosso conhecimento sobre esse amor, mas não só aprofundar, buscar a colocar em prática nas nossas vidas, e todas as nossas atitudes precisam ser movidas por esse amor. Seja no nosso relacionamento com o próprio Deus, seja no nosso relacionamento com as pessoas e conosco mesmo. Sim, conosco mesmo, com a nossa vida, com os cuidados para conosco, para com a nossa família. Essa é a vontade de Deus. Mas qual é o tamanho desse amor de Deus? Ele é infinito. Não dá para nós darmos a intensidade, a quantidade que Deus tem esse amor para conosco. Nós podemos ter uma ideia, assim, humanamente falando. Será que você teria coragem de pegar o seu filho, a sua filha, que você tanto ama, e uma pessoa está pronta para morrer, mas precisava de alguém para substituir? Você dá o teu filho, a tua filha, que você tanto ama, para morrer no lugar daquela pessoa, independente de quem ela seja, se ela seja uma pessoa boa, ruim, má. Se pela boa, de repente, alguém, diz a palavra que Deus, possa até dar a sua vida, mas pela ruim, não. Pelo contrário, muitas vezes, na nossa falha humana, nós podemos desejar o quê? Até a morte dela. Vocês perceberam a dimensão desse amor de Deus, como é maravilhoso? Qual o valor da vida do ser humano para o Senhor? A vida do ser humano, a vida de um ser humano, é mais importante do que toda a obra criada por Deus. Nós vemos agora os cientistas com novos equipamentos descobrindo que o conceito que eles tinham era equivocado, que eles estão até mudando as coisas, mas eu garanto para vocês, se eles conseguirem um outro mais poderoso que esse que eles estão tendo, eles vão descobrir que os conceitos atualmente que eles estão reformulando também estão furados. Porque não tem como compreender essa obra tão maravilhosa, tão linda, tão surpreendente, que é o universo, que todas as riquezas, tudo que há nele. Pois saiba que uma vida para Deus tem um valor maior do que isso. Então, meu amigo, você que está ouvindo aí em casa, amados irmãos, nós que estamos aqui, muitas vezes nós perdemos essa noção da importância, do valor
da intensidade desse amor de Deus tão maravilhoso. E aí perguntamos, por que Deus nos ama tanto assim? Deus, quando Ele formou ali o homem, nós vemos lá no início, Ele disse o quê? Façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa... Isso. E isso está justamente na nossa vida, que tem um espírito. E a imagem e semelhança de Deus não é a nossa forma corpórea. Porque a palavra de Deus diz o quê? Que Deus é espírito. E importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, essa imagem e semelhança que Deus colocou, formou em nós, na nossa formação no ventre de nossas mães, é uma ação tão maravilhosa que Deus concedeu isso única e exclusivamente ao ser humano. Ele não concedeu isso aos animais, Ele não concedeu isso às estrelas, Ele não concedeu isso a mais nada da sua obra criada. Mas ao ser humano, Ele concedeu. Por isso que nós temos um valor inestimável, incalculável para com o Senhor Deus. Porque Ele nos ama. E aqui vem a declaração dele, em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Então nós vemos aqui o amor de Deus, vemos a ação salvadora de Jesus Cristo, em que Ele enviou ao mundo para resgatar a humanidade da separação eterna com Deus. Amado, isso é muito importante. Meu amigo, você precisa entender isso. Sabe por quê? Essa imagem e semelhança com o que Deus nos fez, em primeiro lugar, esse espírito que Deus forma na criança quando está ocorrendo a gestação no ventre da mãe. Deus coloca um espírito ali que, ao ser criado por Deus, formado e colocado ali, esse espírito é eterno. Veja o valor. A palavra de Deus diz assim: os céus e a terra passarão, mas a minha palavra permanecerá para sempre. Sabe o que Deus está falando? Um dia, os céus e a terra que nós vemos deixarão de existir. Mas esse espírito, a essência do ser humano, não vai deixar de existir. E não tem jeito. Essa opção, essa escolha que nós precisamos fazer em relação de entregar a nossa vida a Jesus Cristo, essa palavra é para aqueles que ainda não entregaram, precisa ser tomada enquanto está com vida. Porque depois que partir dessa vida, não terá mais jeito. A palavra de Deus em Romanos 3,23 diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então a humanidade toda pecou. Quando a palavra de Deus diz que Deus amou o mundo, esse mundo que ela está falando aí, não é o universo, a terra, os planetas, as estrelas, o mar, a natureza, o animal, não. É todo ser humano que Deus cria formando o espírito dentro dele. Então, esse todo significa ser a todas as pessoas. Mas repare que, para acontecer isso, Deus providenciou a vinda de Jesus Cristo. E Jesus Cristo lá, em João 10,10, na parte B, ele diz assim: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, as pessoas não entendem essa abundância. Eu costumo muito perguntar às pessoas assim: quem quer receber uma bênção de Deus aí? Quem gosta de receber uma bênção de Deus? Quem já recebeu ou ainda quer receber uma bênção de Deus aí, levanta a mão.
Vocês não entenderam. Eu estou perguntando, quem quer receber uma bênção de Deus aí, levanta a mão. Eu acho que tem gente ou que não entendeu ou que não quer. Amados, você querendo ou não, você já recebe uma bênção de Deus, você sabia disso? Você que já tem uma aliança de salvação com Jesus Cristo e você que ainda não tem, porque a palavra de Deus diz assim: as misericórdias do Senhor Deus, que é uma bênção dele, são a causa de não sermos consumidos, porque elas se renovam a cada manhã. Sabe o que ele está falando aí? Que Deus está sempre concedendo uma bênção da misericórdia sobre a vida de todos os seres humanos, porque no momento que Deus tirar essa mão, essa misericórdia, você não vive mais, você vai morrer, não tem jeito. Então seja você que tem aliança de salvação com Cristo ou não, você está vivo enquanto a misericórdia de Deus está sobre a sua vida. Entendo que a misericórdia de Deus, ela vem sobre todas as pessoas, ela entendendo ou não dessa misericórdia, ela crendo ou não, a misericórdia de Deus está sobre a vida do ser humano. Mas a graça salvadora também está, só que é diferente. Só recebe essa graça quem quer receber, quem escolhe receber. Viram a diferença da misericórdia e da graça? E a misericórdia é o quê? É nós não recebermos uma condenação que nós merecemos. Como a Bíblia diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, amados, quando a palavra de Deus nos diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a graça que Deus dá. E aí eu faço uma pergunta, essa pergunta mesmo, Deus te abençoe, você quer uma bênção? Quero. Mas existe uma bênção de Deus que Ele concede que é superior a todas as outras bênçãos. E muitas vezes nós não entendemos isso. Sabe que bênção essa é? Essa bênção é viver eternamente na presença de Deus. Não tem bênção maior. Tem certas pessoas que eu pergunto isso e elas dizem assim: ter saúde, ter dinheiro, ter felicidade na família, tudo isso é muito importante, mas nenhuma dessas supera a salvação em Cristo Jesus. A palavra de Deus em Lucas 19:10 diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, é nessa ação tão maravilhosa de Deus, movida por esse amor sobrenatural, que Deus oferece essa condição do ser humano ter a vida abundante. Então, a vida abundante que Jesus Cristo está falando é a pessoa fazer uma decisão ao lado de Jesus Cristo, entendendo esse amor de Deus por sua vida, compreendendo como Deus atribui um valor tão inestimável à vida, sua vida, e por conta disso, a pessoa querer receber a salvação em Cristo Jesus, entendendo que ela é uma pecadora, entendendo que ela peca, entendendo que só o Senhor Jesus Cristo nos liberta do pecado, nos concede a salvação para vivermos eternamente com o Senhor Deus. Nessa passagem que tivemos lá pelo Nordeste, irmãos, como é triste as pessoas adorando, as pessoas em procissão lá em Juazeiro, se eu não me engano, indo lá naquela estátua e fazendo promessas. Aí lá tem um local que eles botam, acho que braço de gesso ou de outro material, mão, botam um formato de cabeça, botam isso, sabe por quê? Porque nessa parte do corpo que eles botam lá, eles estão com alguma enfermidade, estão pedindo para que aquela estátua que representa esse homem os cure. Não estão entendendo o amor de Deus. Jesus Cristo veio morrer aqui por nós, para que
Ele seja a nossa ligação direta com Deus. Não precisa mais de representante. Jesus Cristo disse, lá em João 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Essas pessoas não estão entendendo o que o Senhor Jesus Cristo está falando. Essas pessoas não estão compreendendo e estão buscando no lugar errado. Mas reparem que nós precisamos também nos preocupar que o foco da nossa existência como servos de Deus, o foco da existência do ser humano, não deve estar nessa vida aqui. Precisa sim estar nos céus, no reino de Deus. E Jesus Cristo, no Sermão do Monte, ele disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Jesus Cristo estava ali orientando os discípulos, mas chegou um povo muito grande ali, e ele falando aos discípulos, aquele povo chegou, e ele continuou falando. E Jesus Cristo estava mostrando que o foco da humanidade não pode estar na sua existência aqui, mas precisa estar na sua morada eterna, o local onde nós estaremos depois que partirmos daqui. A irmã Rita foi para a presença do Senhor. Deus a abençoou, Deus a levou num momento tão feliz de sua vida. Mas existe o perigo para toda a humanidade que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, de quando partir daqui, não ir para a presença de Deus. Amados, isso precisa incomodar a cada um de nós. Nós precisamos focar nisso. Nesse contexto desse texto aqui, Jesus Cristo fez uma afirmação, ensinando a todos. Ele disse assim: aonde estiver a sua riqueza, aí estará também o seu coração. Qual deve ser a nossa riqueza? Aí a minha pergunta, a mim e a todos vocês: aonde está o nosso coração? Você sabe realmente onde está o teu coração? O que está sendo o foco da sua vida? O que está sendo o foco da sua existência aqui? Será que está sendo numa coisa temporal? Ou será que está sendo em uma coisa eterna? Será que seu foco está realmente no seu tempo de vida aqui, na sua qualidade de vida aqui? Mas quanto tempo vive um ser humano? Hoje está em torno de 100 anos ali, aquele que está vivendo bastante. Mas é menos. Na hora que a nossa riqueza, na hora que o nosso coração está nessa existência, e não no Senhor Jesus Cristo, existe um problema muito sério. Para aquela pessoa que ainda não recebeu Jesus Cristo como Salvador, isso significa dizer que ele trocou uma eternidade de estar na presença de Deus para uma eternidade de estar separado de Deus. Ele trocou 60 anos focando as coisas aqui e não recebeu Jesus Cristo como Salvador e vai passar a eternidade de sofrimento separado eternamente de Deus. E nós não, nós fizemos essa aliança. Mas aí vem uma outra pergunta. Nós fizemos essa aliança, mas o nosso coração está realmente no Senhor Jesus Cristo? O nosso coração está naquilo que é importante para o Senhor Deus? Será? Como é que nós compreendemos isso? Os outros textos da palavra de Deus nos mostram. A Bíblia, no Salmo 119, versículo 11, diz o que para nós? Escondi a tua palavra
no meu coração para eu não pecar contra ti. Perceberam o que deve estar no nosso coração? Porque é a palavra de Deus que nos ensina do amor de Deus. É tão importante isso, que a demonstração que nós damos para Jesus, para Deus, que nós o amamos, é muito mais forte nas nossas atitudes do que nas nossas palavras. Jesus diz assim, isso eu gosto sempre de falar: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que? Viram? Esse guardar é você amar a palavra de Deus. É você querer viver em função da palavra de Deus, para que aí sim seja uma demonstração prática na sua atitude que ama ao Senhor Deus, que ama ao Senhor Jesus Cristo. Então nós precisamos entender que esse amor tão maravilhoso de Deus quer fazer mudar a nossa prioridade das coisas que estão nesse mundo para termos uma vida eterna com o Senhor Deus. É mudar as nossas prioridades em que nós devemos sim amar a palavra de Deus, buscar a palavra de Deus. Nós olhamos ali em Mateus, no versículo 6, 33, que Jesus Cristo fala isso: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas demais coisas vos serão acrescentadas. E essas demais coisas vos serão acrescentadas. Ele estava falando do cuidado com a vida, do cuidado com a alimentação, do cuidado com o corpo. Ele não falou para deixar de ver isso, não. Do trabalho, não. Ele falou: buscai primeiro. Isso significa dizer, a nossa prioridade precisa ser o reino dos céus em primeiro lugar. A nossa prioridade precisa ser o quê? Buscar a justiça de Deus. E a justiça de Deus está envolvida justamente com a palavra de Deus. E aí, em João 3,16, Jesus Cristo fala isso ensinando a Nicodemos. E Jesus diz isso: o amor de Deus é tão maravilhoso, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. E em Jesus Cristo há salvação. E nós, amados, precisamos viver o Evangelho. Nós precisamos anunciar o Evangelho através da nossa palavra, sim, mas também através das nossas atitudes. As pessoas precisam ver as ações de Jesus Cristo em nossa existência. E essa ação deve impactar as pessoas de tal forma que elas venham a glorificar a Deus que está no céu. Então nós vemos aqui em João 3,16, que Jesus Cristo, ensinando aquele homem, ele disse que aquele que não crer nele, que é o unigênito Filho de Deus, terá a condenação eterna. Mas aquele que crê terá a vida eterna. Amados, isso precisa ser refletido na nossa vida. Meu amigo, você que está ouvindo esta palavra, não duvide do amor de Deus, mas você precisa fazer uma escolha. A sua escolha precisa ser feita em vida. Você precisa receber Jesus Cristo como Salvador e Senhor da sua vida, para que assim você possa ter esse presente, essa bênção tão maravilhosa de Deus, que é superior a qualquer outra bênção, entregando a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Eu convido a todos a estarem se colocando em pé. E eu peço que você esteja fechando os olhos. Eu convido a irmã para estar tocando o fundo musical. Eu peço a todos os irmãos que estejam nesse momento assim em oração diante de Deus.
Amados, amigos, eu quero me dirigir agora em primeiro lugar a você que ainda não fez essa aliança de salvação com Jesus Cristo. Jesus Cristo aqui hoje, Ele está querendo te conceder essa vida abundante. Mas você precisa escolher. Você ainda que não tomou essa posição diante de Deus, você que ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo, você precisa compreender esse amor tão grande que Deus tem por você. Como a sua vida é importante diante de Deus. Por isso que Ele mandou Jesus Cristo, o seu único filho, filho unigênito, para vir aqui morrer no nosso lugar, recebendo as culpas que estavam sobre nós. Ele recebeu essa condenação da morte, Ele pagou pelos nossos pecados. Ele quer que você receba essa bênção de ter uma vida abundante, uma vida plena na presença dEle. Mas você precisa decidir. Se você quer receber agora essa vida abundante, se você quer nesse momento receber esse amor tão sobrenatural de Deus entrando na sua vida e fazendo morada através do Espírito Santo, eu convido você agora, você precisa se manifestar. Levante uma das suas mãos declarando que você hoje quer receber essa vida em abundância. Que você quer receber essa bênção de Deus que é superior a todas as outras bênçãos existentes. Você quer receber? Não fique com vergonha. Aproveite a oportunidade. Você precisa decidir. Deus quer que você decida. Por isso que João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, não sofra eternamente, mas receba a salvação. Creia em Jesus Cristo. Não entre em condenação. Receba agora, faça essa decisão. Não fique com vergonha. Você viu aqui o coral cantando. Deus não falha. Deus não abandona. Deus te cerca. Ele quer que você viva eternamente com Ele. Mas isso é uma escolha sua. Eu já escolhi isso. A igreja já escolheu isso, mas você precisa escolher. Ninguém pode fazer essa escolha por você. E você não sabe até quando você vai ter essa oportunidade. Não deixe passar. Amados, nós precisamos, aqueles que já fizemos essa decisão, nós devemos vigiar o nosso coração. O nosso tesouro precisa ser o reino dos céus, o reino de Deus e toda a sua justiça. O nosso tesouro precisa estar focado no Espírito Santo de Deus, em vivermos a vontade de Deus. Amados, lá no Nordeste tem toda essa dificuldade. Mas saiba de uma coisa, aqui em Petrópolis também tem. Tem pessoas carentes da graça, mas que não entendem a palavra de Deus. E Deus quer te usar, Deus quer me usar como instrumento de salvação na vida dessas pessoas. Se nós estivermos colocando a palavra de Deus, se nós estivermos focando na vontade de Deus, e a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio, então o nosso coração precisa estar repleto das ações do Espírito Santo, da palavra de Deus, para que a gente
olhe para cada uma dessas pessoas, não com a nossa capacidade humana, mas movidos pelo amor de Deus, e venhamos tomar uma atitude de viver o Evangelho, mas também de anunciar o Evangelho a essas pessoas pelas quais nós passamos na rua, seja no trabalho, seja em casa, na nossa vizinhança. Deus quer que nós façamos isso, para que as pessoas venham a se render aos pés do Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus, muito obrigado, ó Pai. Senhor, nos ajude a colocarmos o nosso coração tendo a maior importância a Ti, ó Pai. Colocarmos o nosso foco da nossa existência em sermos guiados pelo Espírito Santo para a honra e glória do Senhor Deus. Ah, Senhor, muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Deus abençoe. Convido os irmãos a continuarem de pé. Nós vamos cantar o cântico Nada Temerei. Quero convidar a equipe para estar à frente. Deus abençoe o pastor Itiel. Deus abençoe o senhor, a família do senhor. Deus tenha misericórdia, abençoe muito. Obrigado, pastor, por uma mensagem tão clara, né? Tão objetiva e tão clara. Amém. Se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração sente que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terra vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor brilhará, sempre cuidará de mim. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração sente que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terra vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor brilhará, sempre cuidará de mim. Nada
descansar em Deus. E descansar em Deus. Os irmãos podem assentar. Vamos, meus irmãos, escutar o recessional.